Gênesis 25, versículo 29. A mensagem que Deus colocou para compartilhar com você hoje, o tema dela é: o cansaço é inimigo da unção. Qual é o tema? Diz assim, Gênesis 25, 29, quantos acharam? Digo amém? Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo muito cansado. Fala comigo, muito cansado. E foi dizendo: estou morrendo de fome, por favor me deixe comer dessa coisa vermelha aí. Jacó respondeu: sim, eu deixo, mas se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. Esaú disse: tá bem, eu tô quase morrendo, que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? Então jure primeiro, disse Jacó. Esaú fez um juramento e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. E Jacó lhe deu pão e o ensopado. Quando Esaú acabou de comer e de beber, levantou-se e foi embora. E foi assim que ele desprezou, fala comigo, desprezou os seus direitos de filho mais velho. Feche seus olhos aí onde você está e você vai falar: Deus, eu não quero desprezar nada que o Senhor me deu. Eu não quero desprezar nada que o Senhor vai me dar. Eu não quero deixar de receber. Eu não quero deixar de viver nada da unção que o Senhor me deu. Senhor, hoje abre a minha mente para entender esse inimigo que é o cansaço e expulsar ele da minha vida de uma vez por todas. Hoje eu recebo essa vitória em Cristo Jesus. Amém e amém. Pode se sentar. Sabe, nos últimos dias eu estava conversando num jantar e nós estávamos vários pastores, quando nós chegamos em uma conclusão: o cansaço, se não é o pior inimigo da unção, ele é um dos piores inimigos da unção de Deus na minha vida e na sua. Você sabe que quando você vem para Deus, Deus te dá uma unção. Quantos aqui sabem que sobre a minha vida existe uma unção? Levanta a mão, deixa eu ver. Sobre a minha vida existe uma unção. Que unção é essa? É a unção para ser a esposa que eu preciso ser. É a unção para ser a mãe que eu preciso ser. É a unção para ser a líder que eu preciso ser. No meu caso, é a unção para ser a pastora que Deus me chamou para ser. É a unção para ajudar as pessoas que Deus vai colocar no meu caminho. Essa unção já está sobre mim. Você vai dizer: já está sobre mim. Mas existem algumas coisas que podem matar essa unção. E nesse congresso nós recebemos mais unção. Alguém aqui recebeu mais unção? Quem está se sentindo extra ungido? Levanta a mão. E eu falava: Deus, eu não quero perder a unção que eu recebi. E Deus me dizia: eu vou te ensinar uma lição, Rebeca. E eu abri a minha Bíblia e comecei a estudar o que a Bíblia fala sobre o cansaço. Ai, que surpresa! Hoje você vai ter essa surpresa junto comigo. A primeira história da Bíblia que eu encontrei que o cansaço roubou a unção é tão forte, porque no final do texto diz assim, ó: foi assim que Esaú desprezou a herança que Deus tinha para ele, as promessas que Deus tinha para ele. Como ele desprezou, pastora? Simples. A Bíblia fala, ele era caçador. Ele era o quê? Escuta, essa era a profissão de Esaú. Isso era o que ele fazia. Mas ele não caçou da maneira correta. Esaú saiu para caçar e ele ficou caçando. Eu imagino que existem duas maneiras de você caçar. Existem duas maneiras de você fazer qualquer coisa. Existem duas maneiras de você trabalhar toda segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Existem duas maneiras. Uma, você fica correndo de um lado para o outro.
Eu imagino Esaú, ele ficou correndo por toda a floresta, tentando achar a presa dele daquele dia. E a Bíblia diz que ele voltou com a presa, mas ele voltou extremamente cansado. Eu acredito que se Esaú escutasse a voz de Deus, Deus teria dito: Esaú, tá bem ali sua presa, ó. Caminha para aquela árvore, atrás daquele bosque. Saul, passa esse laguinho aqui, ó. Tá bem ali, ó. Ele ia ter poupado horas e horas de correria, de cansaço, de onde está. Mas porque ele não dependeu de Deus, o que aconteceu com Esaú? Ele ficou extremamente cansado. Aí Deus me dizia: o primeiro erro que nós cometemos, que o cansaço traz para as nossas vidas, o que é? Aceitar o inaceitável. Fala comigo: aceitar o inaceitável. Esaú aceitou a pior proposta da vida dele, porque ele estava cansado. Você já viu pais quando estão em casa e chega o menino correndo e fala: pai, é que eu estava na minha escola, aí a minha amiga Maria convidou o meu amigo João e falou com o meu amigo Lucas, e aí a gente vai fazer um trabalho lá na casa do João, e depois a gente vai tomar café, e a gente vai, sei lá pai, a gente vai tomar um sorvete com o amigo Lucas, e ele fala aquela história toda, e o pai, cansado, deitado no sofá, pensando: meu Deus, o que esse menino está falando? Quando o menino termina de falar tudo: pai, eu posso ir. O pai, cansado, que não ouviu nada do que ele falou, olha para ele e fala: vai falar com a sua mãe. E aí o menino chega na mãe e fala: mãe, eu falei com meu pai, ele disse para eu falar com você, é que a minha amiga Maria e meu amigo Lucas e meu amigo João. E ele começa a contar a história toda. A mãe está lavando a louça, a mãe está terminando de guardar as coisas do jantar, a mãe está pensando em 10 mil coisas, porque ela trabalhou, ela arrumou a casa, ela está pensando no outro filho, o que é que ele está fazendo, cadê o bebê? E aí o menino está falando, ela olha para a cara dele e fala assim: quer? Aí ele diz: mãe, eu posso ir? O amigo João vai. De tudo, ela conseguiu captar aquela parte, porque ela está cansada. Aí ela olha para ele e fala: vai. E aí, assim nascem muitas das histórias de adolescentes que a gente recebe no gabinete para dizer: pastor, me ajuda, porque naquele dia eu fui para a casa do João, eu fui para a casa da Maria, e naquele dia eu conheci a pornografia, naquele dia eu tive relação sexual, naquele dia eu fui abusado. Escuta o que eu vou te falar. Existia uma mãe e um pai que foram ungidos por Deus, preparados por Deus para cuidar daquela criança, mas essa mãe e esse pai estavam cansados. O cansaço faz a gente não cumprir a nossa missão. O cansaço faz a gente aceitar e dizer sim para coisas que a gente tinha que dizer não vai. Mas é porque se uma mãe diz não vai, o menino fica: mas mãe, por quê? E a mãe já está cansada, o pai já está cansado, eles falam: meu Deus, eu não aguento. Vai menino, vai. Escuta, o cansaço está te fazendo dizer sim para o que Deus queria que você dissesse não. Segunda coisa que eu vi quando eu estava estudando foi uma outra história. É a história do homem mais forte, o homem mais forte que já viveu na terra. O nome dele era Sansão. Fala comigo: Sansão. Todo mundo conhece a história de como Sansão tinha uma aliança com Deus. E na aliança que Deus tinha com Sansão, eu vou ler um texto para você. Escuta o que fala: e ela continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou, olha o que a Bíblia fala, tão cansado
cansado com a insistência dela, que já não aguentava mais, e acabou lhe contando a verdade. Ele disse: o meu cabelo nunca foi cortado. Eu fui dedicado a Deus como nazireu desde que eu nasci. Se meu cabelo for cortado, eu perderei a minha força, ficarei fraco e serei como qualquer um. Essa é uma história tão triste, porque esse homem era o homem mais forte que existia, mas por ter uma mulher insistente do lado dele, a Bíblia fala, ele ficou mentalmente cansado. A Bíblia fala, ele ficou tão cansado que ele contou para ela o que ele não poderia contar. Segunda coisa que o cansaço faz na minha vida e na sua, ele faz a boca que era para ser de bênção se transformar em boca de maldição. Ele faz as palavras que eram para ser de agradecimento a Deus, de honra ao Senhor. Senhor, obrigada por esse dia. Senhor, que dia maravilhoso. Senhor, obrigada por esse emprego. Senhor, obrigada por essa família. Mas quando você está cansado, você só consegue falar: meu Deus, que marido é esse? Meu Deus, esse menino não para. Meu Deus, esse trabalho é horrível. Meu Deus, esse chefe não me deixa. O cansaço faz a gente murmurar. O povo de Deus estava a caminho da terra prometida, mas quando eles se sentiam cansados, eles faziam o quê? Murmuravam. E por causa da murmuração, eles ficaram 40 anos dando volta. Fala comigo, o cansaço não vai me fazer dar voltas, não. Fala comigo, o cansaço não vai me fazer dar volta. Mas é isso que o cansaço faz. É tão forte, porque a Bíblia continua com outras histórias, e uma das histórias que eu amo, todo mundo se conhece do rei Davi, o famoso homem segundo o coração de Deus. Davi desde muito cedo matou Golias, se tornou um grande guerreiro. O melhor guerreiro que havia vivido até então era o rei Davi. Aí a Bíblia fala que quando ele está no seu reinado, ele tinha conselheiros. Entre os seus conselheiros estava um homem chamado Aitofel. A Bíblia diz, eu vou ler o que a Bíblia fala e depois eu vou te explicar. Diz assim, ó: depois Aitofel disse a Absalão. Absalão era o filho de Davi, que se voltou contra o próprio pai, queria tomar o reino de Davi. E quando Davi sai fugindo, porque o próprio filho queria matar ele para ficar com o reino, escuta, Aitofel fica com Absalão, filho de Davi, como conselheiro de Absalão. E olha o conselho dele para Absalão de como ele ia matar Davi. Escuta isso. Ele diz: depois Aitofel disse a Absalão: deixe-me escolher 12.000 homens. Eu sairei essa noite para perseguir Davi. Eu o atacarei enquanto ele está cansado e desanimado. Ele ficará com medo e todos os seus homens fugirão. Então matarei somente o rei. Você está entendendo? A Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz sobre Aitofel. O conselho, Absalão disse a todos os israelitas: o conselho de Uzai, que foi o homem que falou depois de Aitofel, é melhor do que o de Aitofel. Aí a Bíblia diz assim, ó, olha o comentário da Bíblia, olha o comentário de Deus. O Senhor Deus havia resolvido que os bons conselhos de Aitofel não seriam seguidos, para que assim o castigo do Senhor caísse sobre Absalão. A Bíblia está dizendo que o conselho de Aitofel, o plano dele de atacar Davi quando ele estava cansado, era o melhor plano. A Bíblia está dizendo, era tão bom o plano dele, que Deus não deixou Absalão escutar.
eu fico pensando e eu aprendi com isso. Se o maior guerreiro, que era Davi, poderia ser derrotado em um momento de cansaço, imagina eu e imagina você. O homem mais sábio disse: a única maneira de derrubar Davi é agarrar ele em um momento que ele está cansado. E aí Deus falava comigo: Rebeca, o cansaço traz morte. Eu quero que você diga comigo: o cansaço traz morte. Você sabia que a morte é um espírito? Deus me deu essa palavra porque dias atrás, pela primeira vez na minha vida, eu fiquei exausta, a ponto de eu não conseguir levantar da minha cama. Eu estava extremamente cansada. Meu corpo já não aceitava comida há 24 horas. Tudo que eu tentava colocar para dentro, eu colocava para fora. Eu já estava tomando os remédios mais fortes para infecção de garganta e alguns outros, e eu não conseguia levantar. Meu corpo chegou numa exaustão total. Sabe o que aconteceu comigo? Eu comecei a escutar uma voz, e não era a voz de Deus. E essa voz, enquanto eu estava deitada, me dizia: Rebeca, você está morrendo. E eu virava para um lado da cama e virava para o outro lado e falava: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele só tem 1 ano e 4 meses, não me deixa eu morrer não. E eu pensava no meu esposo e eu falava: Deus, tem misericórdia do meu esposo, não me deixa eu morrer não, eu ainda tenho tanta coisa para fazer na terra. O cansaço faz a gente escutar vozes dos espíritos de ansiedade, espírito de depressão, espírito da morte. O cansaço abre a porta para esses espíritos. Eu entendi algo. Meu filho tem 1 ano e 5 meses. E ele aprendeu a andar, mas eu não sei se você já percebeu que o bebê, ele não aprende a andar para andar, ele aprende a andar para correr. E aí ele onde ele está, ele olha para mim, ele vê um espaço assim, ele olha para mim e fala: corre mamãe, corre mamãe, corre mamãe, e ele sai correndo. Eu que estou vendo mais na frente, tenho que gritar e dizer: Israel, Israel, corre não, Israel, corre não. Tem uma rampa ali na frente, para filho, caminha, caminha, caminha. Deixa eu te falar uma coisa, assim é Deus comigo e com você. A gente vive um estilo de vida onde a gente quer ficar igual bebezinho correndo para todo lado. E Deus está olhando, Ele está dizendo: filho, eu sei a hora que você precisa caminhar, a hora que você precisa correr, a hora que você precisa voar, a hora que você precisa fazer algo. Você precisa depender de mim, escutar a minha voz. Eu amo um texto na Bíblia e eu quero ler ele para terminar o que eu vim te falar e transmitir da parte de Deus para você nessa noite. Diz assim, escuta: mas os que confiam no Senhor, eu quero que você repita comigo: eu que confio no Senhor. Diz assim: recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Eu vou ler de novo, porque tem muita revelação nesse texto, presta atenção. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Quem está recebendo novas forças hoje à noite? Voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se... Eu mistificava esse texto. Aí Deus me disse: nessa nova década, você não vai mistificar esse texto. Eu quero que você entenda que o texto diz: quem espera para ouvir a voz de Deus, para andar de acordo com o que Ele está falando, acaba que anda e não cansa, corre e não cansa, voa e não cansa. Por quê? Porque eu só corro quando Deus me diz: corre, Rebeca, corre, Rebeca, corre, Rebeca. Eu só ando quando Deus me diz: anda, Rebeca, anda, Rebeca, anda, Rebeca.